Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que tudo na nossa vida está aos pés da cruz, aos pés de Jesus Cristo. Colocamos nossa vida e tudo que diz respeito a nós aos pés do Senhor Jesus e pedimos teu favor, teus milagres e teu sobrenatural. Oro por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Receba a cura, receba a saúde, receba o toque de vida de Deus sobre teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. E oramos para que esse dia seja um dia marcado por milagres e por direcionamento do Espírito Santo de Deus. Senhor, dá-nos da sabedoria divina para que possamos tomar decisões sábias, totalmente dirigidas pelo Senhor em nossa vida. Guia, Senhor, nossos pensamentos, dirige todas as coisas ao nosso redor, é o que nós te pedimos, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero falar para você que está aí ao vivo, nessa oração junto conosco, que Jesus é o quebrador de correntes. Você vai entender o porquê que Ele é o quebrador de correntes. Logo, logo eu vou compartilhar com você essa palavra. Antes disso, eu quero dar um testemunho incrível que nós recebemos da Flávia, e ela escreveu assim: graça e paz. Sou de BH, Minas Gerais. Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical há 13 anos e desde então sentia muitas dores na barriga, até janeiro deste ano. Sempre consultando médicos, mas sem sucesso. Eu sempre buscava a minha cura através das suas orações. Todas as vezes que o Senhor orava por cura na região abdominal, eu cria no meu milagre. O exame estava marcado para o final de janeiro. Antes do exame, eu sentia fortes dores. Realizei o exame e nunca mais senti dores na barriga. E, para a glória de Deus, o exame deu normal. Até um mioma que tinha no útero havia desaparecido. Fiz um ultrassom do útero que também já estava marcado e não havia mais mioma. Fui curada também de esteatose hepática. Estou muito feliz com Jesus. Ele tem feito maravilhas na minha vida e na vida da minha família. Que Deus continue abençoando poderosamente o seu ministério e toda a sua família. Gratidão a Deus pela sua vida. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Olha o tanto de problema de saúde que a Flávia tinha. E através das orações, Jesus a curou. Não é o homem. Eu não curo ninguém. Mas Ele cura. Nossa fé está em Jesus e na sua palavra. Coloque a sua fé em Jesus e na sua palavra. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida no dia de hoje. E a palavra é que nenhuma corrente espiritual, nenhuma amarra tem poder de manter você estagnado, preso, impossibilitado. Eu quero declarar você livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra profética, declare eu creio aqui nos comentários e já compartilhe aí com 7 pessoas, porque essa palavra vai trazer uma luz para você, vai trazer muita clareza no seu caminho. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 2, verso 24, no entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível, a Bíblia diz, que a morte o retivesse. Jesus é o quebrador de correntes. Tudo aquilo que estagna você, tudo aquilo que te paralisa, você não pode concordar com isso. Você não pode ser pacífico com isso. Se Deus chamou você para romper, se Deus chamou você para avançar,
Por que você está travado? Travado em lugares, travado em situações. Existem várias amarras que precisam se romper. Há pessoas que não conseguem se libertar da amarra do vício. Estão presas àquela corrente. Mas essa corrente não tem mais poder do que Deus. O que está faltando? Um intercessor. Está faltando um intercessor. Está faltando você quebrar essa corrente. Você se colocar na brecha em favor do teu filho, que pode estar nesse vício, do seu marido, que pode estar nesse vício, e começar a interceder por essa pessoa, até essa corrente espiritual ser quebrada, ser desfeita. As correntes não são o nosso destino. Deus nos chamou para a liberdade. A Bíblia diz que Cristo veio para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é de Deus, não faz parte do teu destino você viver aprisionado nisso. Daí você diz assim, mas eu já tentei de tudo. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Eu me esforço para me libertar disso e não consigo me libertar. Você precisa conhecer o poder de Deus. Porque o poder de Deus pode verdadeiramente quebrar essa corrente maligna na sua vida. Eu quero dar o testemunho do irmão Carlos, muito meu amigo, lá do interior do Rio Grande do Sul. A mulher do Carlos ia na igreja e um dia, depois dele beber bastante, ele foi atrás dela. Só que ele foi atrás dela para fazer confusão e baderna na igreja. Quando ele chegou na igreja, todo o efeito do álcool que estava sobre o corpo dele foi quebrado ali. Aquele homem nunca mais voltou a beber, porque ele entrou num ambiente de poder. Jesus Cristo o libertou, restaurou a vida dele. Eu quero dizer a você que você tem que ter um contato com o poder de Deus. A partir do momento que você tiver um contato com o poder de Deus, não tem amarra de vício que vai poder ficar de pé na tua vida. Como eu disse, Jesus é o quebrador de correntes. Coisas negativas que as pessoas dizem contra nós tentam também, de alguma maneira, nos estagnar. Isso são amarras. Essa estagnação é uma amarra, porque não deixa você, seguir com a sua vida. De repente alguém fez uma crítica a você em relação ao seu trabalho, em relação à sua aparência, fez uma crítica em relação até às coisas boas que estão acontecendo com você, ao seu sucesso, à sua prosperidade, à riqueza. Só que isso foi uma amarra na sua vida, porque desde o dia que aquela pessoa falou aquilo, você não se acha mais, digno de ter essa prosperidade, de ter essa riqueza. Você ficou preso a essa crítica. Você ficou preso ao que lhe falaram. Muitas pessoas estão assim, estagnadas. Eu tenho batido nessa tecla, porque eu vejo que o inimigo, por meio de pequenas palavras, de pequenas conversas, mantém pessoas num cativeiro que Deus nunca quis que elas estivessem ali. E, infelizmente, há pessoas que entram em guerras na mente e depois não conseguem sair daquilo. Então, elas se sentiam capazes antes de fazer as coisas e agora já não se sentem mais capazes. Elas tinham coragem para investir, coragem para fazer negócio. Hoje elas não têm coragem nenhuma. E não é porque estão acovardadas ou com medo ou porque não sabem fazer, é porque uma amarra se prendeu na vida delas. Sempre que uma amarra se prende na vida de uma pessoa, ela não consegue mais ir para frente. Ela fica presa. É como se no espaço espiritual, no espaço de tempo da vida dela,
ela, sabe, ficasse ali numa areia movediça. Sabe, nos filmes, quando uma pessoa entra numa areia movediça e ela vai entrando para dentro, bem, pessoas não conseguem sair disso. Elas ficam presas em um determinado ponto da vida delas e dali para frente elas param de crescer, elas param de prosperar, elas param de avançar. Eu conheço tanta gente assim, que estava crescendo, estava numa crescente tão poderosa de Deus e de repente estagnaram. E elas só estagnaram porque tem hoje prisões e amarras espirituais que estão impedindo elas de continuarem crescendo. Então elas não passam daquele ponto, elas chegaram num teto. E por mais que elas insistam, por mais que elas se motivem, elas não conseguem sair porque a amarra, ela é espiritual. Há pessoas que ficam estagnadas por erros que cometeram. Tem gente que nunca consegue dar prosseguimento à vida porque lá atrás, na adolescência, cometeu um erro. Ela foi perdoada, ela conseguiu dar a volta por cima, mas aquele erro é como uma sombra do passado, está sempre na mente dela. E ela se sente julgada pelos outros, ela se sente condenada por aquilo que aconteceu com ela no passado. E ela não consegue viver nenhum relacionamento novo, porque ela está presa a um erro que ela cometeu no passado. É um tipo de amarra espiritual que está prendendo a vida dela, que está impedindo ela de continuar com a vida. Se alguém lhe lança uma palavra e você aceita essa palavra se torna uma amarra na sua vida. Então, se alguém diz para você que você não merece a vida que tem, se alguém diz para você que você está metida agora, que depois que você, sabe, começou a vencer, depois que você casou, depois que você se tornou uma empresária, um empresário de sucesso, você não é mais a mesma pessoa. Aquilo entra na cabeça de muita gente e a pessoa começa a se sentir indigna. A pessoa começa a se sentir suja. Ela começa, sabe, a sentir que tem um monte de olhos ao redor dela e ela começa a se importar com coisas que antes ela não se importava. Uma amarra se pegou a ela. É uma amarra espiritual que se pegou a ela. E se ela não quebrar essa palavra, se ela não crer no plano de Deus para a vida dela, os planos de Deus para a sua vida é avançar, é prosperar, é ter toda a sua casa salva, é viver o propósito de Deus aqui nessa terra. O plano de Deus é você viver ao máximo o que Deus tem para a sua vida. Então, você não pode ficar refém das palavras que foram lançadas. Você tem que quebrar isso no mundo espiritual. Você tem que dizer, em nome de Jesus, eu quebro esse decreto espiritual que foi lançado contra a minha vida. Eu quebro essas palavras negativas, eu quebro isso que foi lançado contra a minha vida, eu quebro essa amarra espiritual no nome de Jesus. Jesus é libertador, Ele é quebrador de amarras. Não esqueça disso, chame por Jesus, diga: Jesus, eu não quero mais viver essa vida amarrada, eu não quero mais ficar preso num ponto da minha vida, num momento da minha vida, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero conseguir coisas maiores, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Acabamos aceitando uma vida de restrições, porque vivemos amarrado em situações, em pecados. Até em pecados as pessoas acabam se enroscando em pecados, em situações erradas, que eles mesmos se metem, porque aceitaram fazer o que é errado e hoje não conseguem sair. Deus tem um escape para você. E essa palavra está vindo muito forte no meu espírito nesse momento. De repente você entrou numa coisa errada. Você entrou num esquema errado. Você entrou numa amizade errada. Você entrou num relacionamento errado. Você entrou num negócio que é errado. E agora você não sabe como sair disso. Chama por Jesus aí, meu amigo, meu irmão. Chama por Jesus aonde você estiver. Porque o Senhor, e eu quero liberar essa palavra profética,
Hoje o Senhor está quebrando essas amarras e Ele vai colocar na sua mente, Ele vai colocar no seu coração a estratégia certa de você sair disso, de você virar essa página da sua vida, de você largar isso que é errado, isso que você sabe que pode lá na frente causar um problema para o teu destino. Aí você diz, não, mas eu não tenho força, eu entrei nessa vida e não tenho força para sair. Em nome de Jesus, nós vamos orar hoje e as amarras espirituais vão ser quebradas no nome de Jesus. Você concorda com isso? Você crê nessa palavra como uma palavra profética na tua vida? Que essas amarras, elas não podem mais permanecer aí na sua vida? Lembra quando Jesus, ele chegou no velório de Lázaro, no enterro, já tinham sepultado Lázaro. E estava ali as mulheres chorando, estava Marta, Maria chorando, tinha talvez a vizinhança, os amigos de Lázaro estavam ali. E Jesus, então, ele começa a dar ordens. E a primeira coisa que Jesus faz é, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Você tem que ouvir que Deus está falando com você. Você tem que ouvir. E a Bíblia diz que o homem que estava morto agora está vivo e sai todo amarrado, todo cheio de amarras, porque era assim que eles cuidavam do corpo. E a Bíblia diz que Jesus disse, tirem a pedra. Os homens tiraram a pedra e o Senhor depois disse, desamarrem ele, ou seja, Jesus havia dado uma palavra, mas os homens tiveram que desamarrar Lázaro. Eu quero que você entenda, tem certas amarras que você precisa da ajuda de Deus e da ajuda de pessoas para você se desamarrar. Talvez o que você precisa, além da palavra de Jesus que você está recebendo agora, o Senhor está dizendo, sai para fora, amém? Sai para fora dessa amarra, sai para fora dessa estagnação, sai para fora dessa vida de atraso que você tem vivido. Você também precisa buscar pessoas sábias para você sair dessa amarra que você entrou na sua vida. Em alguns casos você precisa buscar pessoas que são especialistas para sair de determinadas situações. E Deus está falando com alguém. Talvez você tenha que procurar um advogado. Talvez você tenha que procurar, alguém que pode lhe dar uma palavra de sabedoria para você sair de uma situação errada que você entrou. Mas eu venho aqui para lhe dar, uma palavra de esperança. Jesus está dizendo para você, é tempo. É tempo para você sair dessa morte que você estava. É tempo de você hoje romper, porque o Senhor está quebrando essas amarras espirituais. O Senhor está quebrando essas amarras. Ele vai dar para você a esperança de uma vida nova, de um tempo novo na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Então escreve aqui, Jesus é o quebrador de correntes e de amarras espirituais. Glória a Deus. Se você recebe essa palavra profética, compartilhe agora com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus. Amém? E você vai colocar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o teu pedido de oração agora. Escreve aí nos comentários, compartilha. E se você conhece alguém que, está amarrado até o último fio de cabelo, manda essa oração para essa pessoa. Porque hoje o Senhor está trazendo uma boa notícia para ela. Jesus é o quebrador de correntes e vai tirar ela dessa situação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho dois convites muito importantes aqui para você. O primeiro é que hoje à noite nós vamos ter uma aula inédita dentro da Academia Quino Global. E nós vamos falar sobre a importância do discernimento espiritual na intercessão. A importância de você discernir, coisas que estão agindo no mundo dos homens e no mundo espiritual. Gente, tremendo. O link está aqui na descrição ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br e você pode estar junto conosco, ok? O meu segundo convite é para quem mora nos Estados Unidos. Eu vou ter uma escola de profetas em julho nos Estados Unidos. Quem quiser participar, entre em contato com a minha equipe. Vai lá no meu site e lá no meu site tem os dados para você participar. Amém? E você
que mora na Itália, mora em Roma ou mora em algum país europeu, eu convido você a estar junto conosco. Eu estarei em Roma no mês de junho com a nossa Escola de Profetas. E agora restam menos de 10 vagas. Restam menos de 10 vagas para a Escola de Profetas que nós teremos em Roma. É a oportunidade de você estar conosco. Nós vamos ensinar você a ouvir a voz de Deus. Você vai também ter contato com uma mensagem profética que vai ser libertadora e transformadora na sua vida. Tá bom? Entre em contato com a minha equipe hoje mesmo e tenho certeza que essas 10 vagas hoje vai encerrar. Hoje essas vagas vão encerrar. Em nome de Jesus, conseguimos mais vagas, inclusive nos Estados Unidos, e eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, que nós temos declarado aqui, amém? E se você ainda não tem conhecimento dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas, esse aqui é o livro Unção do Rompedor, o livro da minha esposa, excelente livro. Café com Jesus, um devocional, uma palavra para cada dia, com direções para a tua vida. E o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Se você é uma pessoa que sonha muito, bem, nem todos os sonhos são de Deus, mas Deus fala sim através dos sonhos. E tem sonhos que são proféticos e que podem mudar o nosso destino. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91. Enquanto isso, você coloca aí nos comentários o teu pedido de oração. Permita-me orar pela sua vida. E às 9 da manhã, eu estarei ao vivo aqui com vocês, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, seus negócios. E eu oro nesse momento, Pai, para que todo tipo de amarra espiritual na vida dessa pessoa seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Até mesmo essa pessoa, Pai, que acha impossível sair da situação que ela entrou. Acha impossível de se libertar desse mundo que ela entrou. Eu oro agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, para que as amarras caiam por terra, no nome de Jesus Cristo. Jesus é o quebrador de correntes, é Ele que desfaz amarras. Seja livre agora, seja liberto agora no nome de Jesus. Eu oro também para que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo. E eu libero uma palavra profética aqui, Senhor, que o Senhor vai dar saída para quem está totalmente preso, totalmente amarrado em uma situação, em um lugar, ou com pessoas que ela não consegue se libertar dessas pessoas, ou de vícios. Senhor, agora, nesse momento, Jesus está dizendo: Lázaro, vem para fora. A vida de Deus está tocando você. A vida de Deus está tirando toda a morte que estava cercando a tua vida. Eu quero declarar que assim como Jesus ressuscitou, que a morte não pôde deter Jesus, eu quero declarar que todas as amarras, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, o poder da ressurreição, toque tua vida agora e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de cativeiro espiritual seja quebrado no nome de Jesus, que as amarras sejam desfeitas no poder de Jesus Cristo e que venha um tempo novo sobre a tua vida. Que venha um tempo de conquista, que venha um tempo de rompimento, que toda estagnação seja quebrada, tudo aquilo que estava te prendendo, te puxando para trás, agora seja desfeita em nome de Jesus Cristo as amarras. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre essa pessoa. Abre portas, prepara o caminho, opera milagres, Pai, e traga livramento para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo ela, sua casa, seu dia, para que seu dia seja um dia de milagres, seja um dia marcado por operações sobrenaturais do Espírito. E nós cremos, Deus, toda a nossa casa está guardada pelo Senhor. E eu oro, Senhor, pedindo a bênção do Senhor por cada coluna do nosso ministério que tem nos ajudado na televisão, por cada intercessor, que o Senhor fortaleça, abençoe, capacite, abra portas, abençoe seus negócios, seus projetos e seus sonhos. E eu oro, Senhor, para que entre salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, também oramos para que o Senhor nos dê sabedoria no dia de hoje,
para resolvermos situações e para avançarmos. Também oro, Pai, pedindo ao Senhor bênçãos, bênçãos de provisão, bênçãos de conexão, bênçãos de milagres e bênçãos de preparação. Preparação, Pai, para que tudo que nós fizermos no dia de hoje já esteja operado, trabalhado, que a mão do Senhor já tenha passado e ajustado, para que as coisas fluam no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então, se você recebeu mesmo e não compartilhou essa oração, você vai fazer como ato profético, você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Às 9 da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo aqui e hoje eu vou falar sobre o espírito de delay, espírito de atraso, tá? Vou falar sobre isso hoje. Vou falar sobre isso na live das 9 da manhã. Eu te aguardo e que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.